nosso estudo de hoje está na Epístola ao Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Emmanuel vem comentar na lição 101 do livro Pão Nosso: resiste à tentação. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho de conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração do crescendo bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos tentações de todos os matizes. Por vezes o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rodeiam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiar da batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor de caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingimos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Muito bom os conceitos trazidos por Emmanuel, e que já reforça, alguns que a gente vem trazendo ao longo dos nossos estudos também, que são aprendizado, fruto do aprendizado de espíritos como esse aqui, como Emmanuel, como Kardec. Mas vamos lá, o que é que ele vem dizendo para a gente? Primeira coisa que eu achei muito interessante aqui, ele dizer para a gente que ninguém vai sair daqui desse mundo perfeito. Ele usa aqui nessa frase, obstáculos do mundo, ele tem uma frase aqui que ele vem falar sobre isso. Ele fala pra gente que não tem como a gente esperar sair daqui na condição angélica. Está no último parágrafo. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Ele vem dizer pra gente que a gente traz junto, cada um, todos nós, ainda, muitos obstáculos, porque vigoram os séculos em que nos comprazimos no mal. Temos milênios de sombras. Então o que acontece? A gente, naturalmente, quando a gente começa a descobrir o autoconhecimento, a gente elege, cada um no seu trabalho de reforma íntima, quais são os nossos maiores obstáculos. E aí a gente começa a dar atenção a esses obstáculos. Quando a gente começa a olhar para ele, num primeiro momento parece que ele, para nos desafiar mesmo, para querer até fazer com que a gente desista, ele vai querer mostrar que ele tem uma força muito grande, um império muito grande, um império que vem sendo construído ao longo de muito tempo, por isso que a gente não tem essa facilidade toda de largar. Eu estou falando, gente, das coisas mais simples, das coisas, por exemplo, o vício de você fumar, o vício de você usar a bebida alcoólica, o vício de você comer um determinado tempero mais condicionado, de você gostar de doce, de você gostar de comida muito gordurosa, de você gostar da carne, quanto mais crua. Esses vícios que a gente traz, eles não são fáceis assim, não são fáceis. Vícios de falar mal da vida dos outros, vício de criticar. Esses vícios a gente traz há muito tempo. Então, quando eu me determino a falar, a partir de agora eu quero lutar contra isso, aí ele vem mostrar pra gente, como o Emmanuel fala aqui, que a gente pensa que está muito bem, mas daqui a pouco, lá na frente, acontece alguma coisa. Ele fala aqui no parágrafo: por vezes o aprendiz até acredita-se preparado para vencer esses dragões da animalidade. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes mostram sempre tive bem vivo dentro de você. Então, qual é o segredo quando a gente tem acesso a esse tipo de informação? É a gente caminhar
cada dia, passo a passo. E uma outra coisa também, que é uma dica que eu tenho até dado a alguns amigos. A gente não pode ter síndrome de perfeição imediata, a gente tem que ter também uma cobrança relativa em cima da gente mesmo, senão a gente acaba sendo obsessor de nós mesmos. É o chamado auto-obsessão. Então eu tenho que lembrar que eu também sou ser humano, eu também tenho direito de errar, e eu não posso me acostumar com o erro e ficar o tempo todo me justificando nessa afirmativa. Eu tenho que parar para botar a cabeça no lugar falando, caiu hoje, caiu, vamos levantar e vamos começar tudo de novo. E assim vai. E isso é se chamar ser humano. Nós somos perfectíveis, porém muito distantes ainda da perfeição. E é interessante que ele vem falar para a gente, né? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tá? Por que bem-aventurado que sofre a tentação? Bem, para eu sofrer tentação é porque significa que ainda não tem a perfeição dentro de mim. Porque quando eu tenho a perfeição, aquilo deixa de ser tentação. Tem coisas que para a gente não é mais tentação. Eu olho, aquilo ali já não me atrai mais em nada. Aquilo ali não diz mais nada. Deve ter tido uma época, com certeza, da nossa existência que os conflitos violentos chamavam atenção. Eu queria. Agora aquilo não chama mais atenção, não é mais tentação. Mas é interessante quando ele fala isso. O que ele está querendo dizer, bem-aventurados que são postos em tentação, né, que sofrem a tentação? É porque Jesus, no Pai Nosso, ele não fala, Pai, afasta de mim a tentação. Ele fala, não nos deixes cair na tentação. O que a tentação faz com a gente? Ela exercita o homem. Então a gente vem a tentação, a gente cai nela. Ela vai trazer reflexos, causa e efeito. Vai trazer sofrimento. Eu aprendo com sofrimento ou agora de maneira imediata ou de maneira imediata, demora um pouquinho mais. Né? Tem gente que só vai conseguir ver as consequências do que fez só quando sai daqui da vida do corpo, lá do outro lado, né? Demora tempo. Mas quando eu falei, meu Deus, eu estava fazendo errado então peraí, a partir de agora eu não quero mais fazer errado. Mas se não fosse a tentação, o homem não estaria sendo exercitado. Então tem muita coisa na gente que já é conquista nossa, todo mundo, sem exceção aqui na Terra. O planeta que a gente vive não é um planeta de quem está nos primeiros degraus da escala evolutiva, não. Nós já temos progresso, isso aí é inegável. Mas aqui na Terra tem muita coisa que a gente olha pra gente, tem tentações que a gente nem começou ainda a trabalhar, a entender e a resistir. E tem tentações que a gente já começou um trabalho de resistência, mas às vezes daquela titubeada. E é esse o processo normal de quem está aqui na Terra. Aí você vai falar assim, não, mas quando o homem tem determinação, ele vai deixar de fazer uma coisa para sempre. Tá, mas eu vou dizer para você que foi o próprio Paulo de Tarso também que põe uma frase maravilhosa. Fala, meu Deus, lá no final da vida dele, o bem que eu tento fazer eu tenho uma dificuldade enorme, mas o mal que eu tento não fazer sai espontaneamente. Por quê? Porque ele está falando da raiz dele, dessa parte que o Emmanuel vem trabalhar aqui para a gente. Falou, a gente está trazendo muito tempo fazendo uma coisa e você mudar um comportamento não é de uma hora para outra. E outra coisa, às vezes você mudou um comportamento que você está vivendo numa determinada região com um determinado grupo de pessoas. Mas te tira dali, bota com outro grupo em outra região, você vai voltar para o mesmo comportamento. Então, às vezes a gente fica cantando vitória antes do tempo, quando é muito melhor a gente está agradecendo a Deus pelo teste que a gente está passando hoje e pedindo força cada dia, dia após dia, até a gente chegar à perfeição. Vai ser assim, gente. E a gente tem realmente, tem os dragões, que eu vou usar a palavra que ele usa aqui, né? Os nossos dragões. Todos nós aqui na Terra temos nossos dragões da animalidade. Ele vem falar para a gente, somente alcançaremos libertação plena quando atingirmos plena luz. Por isso que ele vem falar que aqui na Terra é bem-aventurado aquele que sofre a tentação. E eu vou até dizer mais, de maneira ousada aqui, mesmo sabendo da responsabilidade das palavras, que eu vou falar aqui agora. Mas às vezes tem pessoas que se expõem à tentação, estão aprendendo muito mais do que a pessoa que nem se expor à tentação ainda começou. Porque esse que está se expondo, ele já começou uma estrada, um caminho. O outro ainda está fugindo do caminho. Ele está achando que está fora de tudo, não, mas ele tem que aprender a lidar com essa situação ali, frente a frente, cara a cara também. E o que vai acontecer com esse é que ele vai voltar para o plano espiritual com um trabalho todo por fazer ainda. O outro já iniciou o trabalho, pode até estar perto do final. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre.